Olá, seja muito bem-vindo a esse canal. Eu sou o Leandro e esse é o Le Archive. Eu finalmente cheguei em Chicago e eu saí para dar um passeio aqui na cidade depois que eu deixei as malas no hostel. E a primeira obra que eu acabei de encontrar aqui perto do Millennium Park, eu acho que aqui na verdade já faz parte do Millennium Park. Essa incrível obra aqui, na verdade são duas fontes gigantescas, são torres que jogam água, e nas faces dessas torres ficam expostas os rostos dos moradores daqui de Chicago, né? Então os rostos ficam trocando, são mais de 1000 moradores que são expostos aqui e mostram a diversidade da cidade. Essa obra foi concluída em 2004 pelo Jaume Plensa, que é um escultor espanhol que trabalha bastante com esse tipo de obra monumental em grandes centros urbanos e trabalha com água, som, luz e o corpo humano. E eu achei isso aqui incrível, sabe? É uma coisa de uma monumentalidade, de um tamanho que eu não vi antes. E aqui, se você anda pelo Millennium Park, você vai encontrar diversas obras de vários tamanhos, de diversos artistas diferentes. E, enfim, aqui tá cheio de gente vendo a cidade. Aqui, por exemplo, está sendo exposta uma mulher e ela está sendo projetada nos tijolos. E o momento mais esperado, né, é quando ela faz um bico e a água jorra daqui. Isso lembra basicamente as gárgulas, né, das fontes na Europa. Vamos ver se essa daqui vai cuspir água. Aqui temos uma outra pessoa. Isso é incrível mesmo, né? Eu fico procurando projetor e eu não tô achando projetor. Agora eu tô aqui na frente dessa grande escultura, eu acho que é uma das esculturas mais famosas de todo mundo, que é o Cloud Gate, ou seja, o portão nuvem do Anish Kapoor. O Anish Kapoor, eu não sei se vocês conhecem, ele é um escultor super famoso, porque ele faz com que as esculturas dele pareçam que são coisas infláveis, e não são infláveis. Isso aqui é metal puro, né? Uma coisa espelhada totalmente e que reflete todo o parque e a cidade no entorno. Eu acho isso daqui uma coisa sensacional, sabe? Uma intervenção urbana incrível, né? Que faz um marco no meio da cidade. As pessoas vêm ali para tirar foto daquilo, né? Porque em nenhum outro lugar se encontra coisa parecida. E eu acho que é esse o poder da arte, sabe? De trazer identidade para um lugar, de concentrar as pessoas em um lugar para apreciar assim a vida. E às vezes isso não precisa ter um significado propriamente, mas ele cria significados, o significado de reunir as pessoas, né? As pessoas geralmente não entendem a arte contemporânea, mas a arte contemporânea ela serve para a gente pensar. E eu acho que essa obra faz isso muito bem. Bem, essa escultura é basicamente formada por treliças internas, né? E ela foi revestida com placas metálicas. Essas placas, elas foram soldadas e depois polidas. Mas assim, eu não vejo nenhuma marca da sondagem. De tão perfeita que a sondagem foi. Olha só, eu estou aqui, hello. E aqui está a escultura. Ela é totalmente espelhada. Eu juro pra vocês, nunca vi nada semelhante na vida. E aqui está realmente lotado. Todo mundo querendo atingir ali o meio. Eu acho legal que a gente consegue ver ela tocando o chão de uma forma totalmente, como pode dizer, sensível, talvez. Muito legal. Incrível. Aqui tem uns degrauzinhos, aqui dá pra gente ver um pouco
da cidade em si, do Millennium Park, como que tem esses quiosques aqui de comida, não é o único, né? Tem vários espalhados por aqui, eu acho isso muito legal, que também permite a permanência das pessoas, não só a passagem. E aqui essa linda escultura do Anish Kapoor. Incrível, incrível. Nunca vi nada parecido, de verdade. Sensacional. E o que eu acho mais legal é porque a arte contemporânea, como eu disse, ela nos faz pensar. É que as pessoas, elas param ali na escultura e elas não estão tirando foto da escultura. Elas estão tirando foto delas mesmas refletidas na escultura. E eu acho que a arte, ela é uma coisa que também desperta o nosso ego, às vezes. E às vezes o ego do artista, mas também o nosso ego próprio. Não ego da forma ruim, né? Mas uma coisa meio vaidade. E quando a vaidade do artista encontra com a vaidade do contemplador, daquela pessoa que contempla, ela comunica algo, assim. Eu acho isso sensacional. Alguém acabou de bater ali e eu ouvi um eco, assim. Então dá pra entender que isso aqui é todo oco por dentro. Aqui, se a gente abandona o Cloud Gate, e se a gente vai nessa direção aqui, nós vamos pro pavilhão de apresentações do Millennium Park, que é um projeto do Frank Gehry, um dos meus arquitetos favoritos, assim, do período de faculdade, porque eu gosto de quão doido ele é. Então ele é um arquiteto contemporâneo, né, que usa dessas placas metálicas, olha só. E esse é um metal retorcido, assim, que é a marca do Gehry, né? E esse é o pavilhão, então é o lugar de apresentações do Millennium Park. Agora eu estou aqui bem na frente dele, do J. Pritzker Pavilion, que também foi concluído em 2004, é uma obra do Frank Gehry. E olha só que loucura isso daqui. Tipo, você fica olhando por um tempo e fica pensando, que raios é isso, né? Você vai ver o processo de projeto do Frank Gehry, daí você começa a entender por que essa obra é assim, né? O Frank Gehry, ele é conhecido por amassar os papelzinhos assim e ficar construindo maquetes até encontrar a sua forma perfeita, a forma desejada para os edifícios. E aqui nesse pavilhão dá para entender um pouco, né? Isso talvez vendo como folhas de papel que estão flutuando assim sobre o parque. Essa obra usa também placas metálicas. Placas metálicas de metal inoxidável, igual o Cloud Gate, mas esse daqui, ao invés de ter o acabamento polido igual o Cloud Gate, ele tem um acabamento escovado. Também são tipos diferentes de aço inoxidável. Esse daqui é o 316 e o Cloud Gate é o 304, se eu não me engano. Olha só o poder do aço inoxidável, né? Essa obra, ela tem mais de 20 anos, tem 21 anos, porque eu tô gravando isso aqui em 2025. E olha só, a gente não vê corrosão nenhuma. Óbvio que deve ter como posso falar, a manutenção, mas está perfeitamente, está intacta. Isso aqui pode pensar que é totalmente aleatório a forma que o metal é dobrado, né? É uma escolha só estética do Gehry, mas na verdade não. Isso aqui é uma concha acústica. Então essas placas metálicas, elas vão refletir o som, né?
existe outra palavra para refletir e eu não lembro dessa palavra agora. Enfim, vocês entenderam. Vão espalhar o som pelo ambiente, que é um ambiente ao ar livre, então tem uma dificuldade um pouco maior. Essas grelhas aqui, eu não sei se posso chamar de grelha, né? Esse aramado aqui metálico, ele serve para sustentar mesmo as caixas de som e a iluminação. Então, para distribuir esses dois elementos, som e iluminação, pelo ambiente. Eu achei isso aqui, gente, tão sensacional, de verdade. Você tem a primeira parte ali com cadeiras, a segunda parte tem gramado, então uma área mais flexível, assim, para ser usada. Agora aqui uma coisa que nos interessa, né? Entender como que essa estrutura funciona. Então, as estruturas do Gehry, geralmente você vai ter uma parte que ela é feita para ser a fachada principal, digamos, né? Então, a face principal, que é essa face aqui. A face quando a gente vê tudo liso, né? Relativamente uniforme, com as placas metálicas. Olha só, uma sobreposta à outra, praticamente num sistema de telha. Daí atrás disso existe essas treliças metálicas que estão sobre uma fundação de concreto, parafusadas, né, ali. E muito interessante como isso funciona, porque a gente consegue ver que na verdade essa onda formada pela estrutura, ela não é tão ondulada assim. Ela na verdade são placas retas, né? Retas, totalmente, como pode dizer? São placas sem ondulação. Algumas eventualmente vão estar dobradas, mas aqui, por exemplo, elas não estão dobradas, elas estão inteiriças. Daí tem essa primeira parte de placas, né? Parafusadas nessa face da treliça, e tem outra parte aqui da frente que são as placas mais nobres, digamos, que vão dar esse aspecto mais leve, e também parece que o edifício está quase em movimento. Aqui, bem na lateral, está escrito J. Pritzker Pavilion. O J. Pritzker, ele é nada mais, nada menos do que aquela pessoa que dá o nome ao Prêmio Pritzker. Se você é arquiteto, você sabe do que eu estou falando. O Prêmio Pritzker talvez seja o prêmio mais importante da arquitetura. Quando um arquiteto recebe o Pritzker, significa que ele entrou para a história. Nós temos 2 brasileiros na lista do Pritzker, o Oscar Niemeyer e o Paulo Mendes da Rocha. Para vocês entenderem um pouco a qualidade arquitetônica disso daqui, eu acho que o que prova que uma arquitetura ela é boa de fato é quando a arquitetura grita. Na verdade, existem dois tipos bons de arquitetura, que é quando a arquitetura é silenciosa demais, ou seja, que ela é tão boa e funciona tão bem que as pessoas simplesmente vivem a arquitetura, daí nesse caso ela não grita. E tem o segundo tipo de arquitetura muito boa, quando ela grita. Então gosto dos 2 extremos, né? E essa daqui é uma obra para um teatro ao ar livre, digamos, né? E nós temos coisas semelhantes no Brasil, mas que talvez não fazem as pessoas pararem para tirar foto e não deixa as pessoas de queixo caído, mesmo que não seja arquiteto. Mas nós não temos no Brasil alguma coisa assim, eu acho, e isso falta um pouco. Não significa que nós não temos arquiteto para fazer isso, temos, mas eu acho que falta os recursos, né, para financiar isso. O Millennium Park foi financiado também pela iniciativa privada, e eu acho que a gente pode ter coisas assim no Brasil, porque a gente tem talento de sobra para isso. E quando eu falo que a gente pode ter coisas assim no Brasil, não significa que eu quero coisas exatamente assim no Brasil. Eu acho que não faz tanto sentido. Nossa cultura é outra, né?
mas nós conseguimos fazer coisas tão grandes e tão incríveis quanto no Brasil, com certeza, com nossos arquitetos, mão de obra e materialidade local. A bateria do celular está acabando e eu nem tô filmando com a câmera esse vlog. Eu espero que a qualidade não esteja tão comprometida. Se estiver, me perdoem. E então estou indo pro hostel para carregar o celular. E depois eu vou para a segunda parte do tour e levo vocês junto. Bem, já anoiteceu e eu acabei de terminar o tour de barco pelo Rio Chicago, aqui do lado, e foi um tour que eu agendei para o primeiro dia aqui na cidade, e eu acho que foi a melhor decisão que eu tomei, porque ele abrange uma série de edifícios de forma rápida, sim, e bem superficial, digamos, né? Porque a gente vai passando relativamente rápido com o barco na frente dos edifícios e ele vai explicando os pontos principais. Então eu acho que fazer isso no primeiro dia é ótimo, porque daí eu consigo entender quais são os edifícios que me interessam mais, para ler mais sobre, pesquisar mais sobre e eventualmente voltar para visitá-lo, né? Porque imagina ouvir sobre um edifício importante no último dia ou no meio da viagem, sabe? Seria difícil voltar depois, mas agora eu tenho todo o tempo do mundo para planejar melhor os meus próximos passos aqui em Chicago. O tour que eu agendei de barco, ele é especializado em arquitetura. Eu acho que a maioria dos tours aqui, se não todos, são especializados em arquitetura também. O que eu reservei era de 90 minutos e eu recomendo ele mais do que o de 45 minutos. Porque mesmo sendo 90 minutos foi meio corrido, assim, sabe? Então, com certeza, se você for reservar, preferencialmente o de 90 minutos. E é isso. Não espere uma coisa super profunda. Vai ser uma coisa mais direta mesmo, mas muito, muito legal. E vale a pena, com certeza. Eu queria mostrar para vocês onde vocês podem comprar o ticket para o tour arquitetônico. Essa aqui é uma das empresas, a Shoreline, e vocês podem comprar aqui logo depois do rio, depois da ponte. E também tem outra empresa ali, então você desce a escadinha, depois de passar aqui no meio desses dois edifícios, você encontra uma segunda empresa oferecendo tours que é um pouco mais barato do que esse. Mas bem aqui atrás, eu espero que a câmera não esteja tão ruim. Eu tô usando o celular agora, mas eu prometo que amanhã eu mudo pra câmera. Essa aqui é a loja da Apple, projetada pelo Norman Foster. E olha só como é minimalista esse edifício. Totalmente priorizando a integração com o entorno e essa
alta tecnologia, né? É uma arquitetura super high-tech para comunicar também o produto que é vendido aqui, que é um produto de alta tecnologia, né? Da Apple. Então aqui a gente está vendo essa cobertura é de fibra de carbono ultra fino. Daí a gente tem essa fachada aqui envidraçada. Esse ripado aqui no teto é carvalho americano. Essa parede aqui é de uma pedra italiana. E esse piso é granito chinês, alguma coisa parecida. Se eu não me engano, se chama granito chinês. Aparentemente parece que essa loja... eu não sei como que entra nela, né? Se é por aqui ou se ela está fechada. Mas olha só essa integração com o rio, que coisa maravilhosa. Muito, muito legal. Parece que a gente não sabe se está dentro ou se está longe, se está fora da loja. Se olha assim, né? Mas estamos lá de fora. Eu acho que não dá pra entrar, infelizmente. Os seguranças estão ali conversando. Ah, já deve ter fechado isso. Sim, daqui dá pra ver. Dá pra gente ver o rio bem de pertinho. Olha só como que essa curva, as vértices são arredondadas para permitir ainda mais essa integração interior-exterior. E, gente, vidro curvado custa uma fortuna, né? Muito legal isso daqui. Olha só essa loja. Que coisa incrível. Aqui dá pra ver bem essa integração interior-exterior. A escadaria que está no exterior, ela continua para o interior. Uma coisa realmente muito bonita. Daí aqui a gente tem essas árvores do lado interno também, que são bem parecidas com as árvores do lado externo, então aumentando ainda mais essa conexão interior-exterior. E estamos direto aqui para o rio. Então acaba que a cobertura do edifício está quase alinhada aqui, ó, com essa calçada. Que coisa, né? Muito legal mesmo. Eu espero que vocês não estejam perdendo muito em qualidade por estar de noite. Com a câmera vai ser melhor, eu acredito. Acho que é muito legal como a dinâmica dos edifícios muda no período da noite. E eu tô aqui no Millennium Park de novo. E de noite, porque eu estou no caminho do hostel e aqui bem perto daqui. E olha só, continua cheio de gente, a iluminação é muito boa. Tipo, a iluminação não atrapalha a obra, porque ela é mais concentrada no chão, tá vendo? Que são essas... Como posso dizer? Eu lembrava, eu sabia o nome dessas coisas, não lembro mais o nome de nada. A iluminação é indireta, focada no chão. E muito legal. E a obra continua prevalecendo aqui. E o Millennium Park, o parque sempre tem essa dificuldade, né, de iluminação. Porque ele pode ficar escuro muito, muito fácil. E o que geralmente acontece, que as pessoas não se atentam na hora do projeto de paisagismo dos parques, é que a iluminária sempre tem que ficar abaixo das copas das árvores. E o que é o que acontece aqui, e que garante então a iluminação desse espaço, mesmo no período noturno, durante a noite. Eu vou caminhar aqui deixando a Cloud Gate para ver de novo a obra do Frank Gehry, o J. Britzka Pavilion, que está bem aqui na minha frente. Tá linda como nunca, ou como sempre. Que coisa linda, né? Essa iluminação avermelhada, eu acho que combinou muito bem com a obra.
vocês antes de ir é sobre hostels, né? Hostel basicamente é um hotel, mas a diferença é que os quartos vão ser divididos entre várias pessoas. No meu quarto existem 10 pessoas contando comigo. E eu devo dizer que é uma experiência um pouco diferente e não é para todo mundo. Isso é muito importante dizer. Vou atravessar a rua correndo agora. Primeiro que não é para todo mundo dormir em um hostel com tantas pessoas, porque quando você dorme no mesmo quarto que outras pessoas, você tem alguns problemas. Algumas pessoas são desorganizadas, outras pessoas são com muito de noite, outras pessoas são simplesmente sem noção e falam alto ou ouvem coisa no celular em volume muito alto. Então tem todos esses pontos negativos em ficar em um hostel. O único ponto positivo de ficar em um hostel é o preço de um hostel, que é muito mais barato do que um hotel. O hostel em que eu estou é 4 vezes mais barato do que o quarto de hotel mais barato daqui de Chicago. Então os quartos estão em torno de $600 pelo período que eu vou ficar, e eu estou pagando só $120 de hostel. Então o preço realmente é muito bom, mas a gente perde em todos esses aspectos, que é ter uma noite tranquila de sono. O que para as pessoas da minha idade, eu acho que até os 30, não é muito problema. Então você vai encontrar pessoas mais jovens se hospedando nos hostels. Não que exista uma restrição de idade. Alguns hostels são melhores que outros porque eles oferecem mais áreas compartilhadas, ou seja, mais áreas comuns ali, né? Mais lounges para você trabalhar com seu notebook, tomar um café ou simplesmente ficar lá jogado, sabe? E esse hostel, especificamente, ele tem bastante dessas áreas. Então, caso eu esteja muito incomodado com algo no quarto, eu desço para essas áreas de lounge. Mas eu devo dizer que eu já sou assim, no final dos 20 anos de idade. Então eu não estou muito na idade de hostel mais. E confesso para vocês que estou voltando um pouco desanimado, porque queria estar em algum desses lindos hotéis que eu passei aqui na frente, mas infelizmente as minhas condições financeiras não me permitem ainda. E enfim, é isso. Estou tentando ficar animado com a ideia de continuar num hostel, porque eu sei que isso é por pouco período, só por esse período da minha vida. E eu já estou grato demais por simplesmente estar em Chicago. Eu espero que você tenha gostado desse vlog de hoje. Se você gostou, por favor, dá sua curtida e seu comentário aqui embaixo, porque eu sou movido a elogios no YouTube. Então só posto aqui se eu tiver elogios, ou se pelo menos tiver críticas construtivas, sabe? E enfim, então faça isso se você quer que eu continue postando, tá bom? Esse é um pedido que eu te faço, e na verdade o primeiro pedido que eu faço na minha vida para que alguém curta ou comente no YouTube, porque antes eu não fazia e não recebia curtida e comentário. Por isso que agora eu estou fazendo, entendeu? Preciso sim de curtidas e comentários, e adorarei ter o seu, tá bom? Falou, tchau. Sabe quando você está integrado no lugar, quando as pessoas te param para pedir informação? Onde que é tal lugar? Você fica... Eu falo ou não falo que é o meu primeiro dia no lugar, sabe?